Se você, empresário, já fez o seu planejamento patrimonial e sucessório empresarial, já doou as cotas da sua empresa para os seus herdeiros, para os seus filhos, você pode estar se perguntando nesse momento: a reforma tributária impacta no planejamento que eu já fiz e já executei? Essa é uma das perguntas que nós mais temos respondido aqui no escritório. Oi, meu nome é Paola, eu sou advogada, especialista em direito societário, e aqui na Beck Advogados nós estamos apoiando muitos empresários a estruturar ou reorganizar os seus planejamentos patrimoniais e sucessórios à luz das modificações legislativas promovidas pela reforma tributária. E hoje nós vamos conversar sobre doação com reserva de usufruto e os impactos que a reforma tributária teve nesse tipo de operação. A doação de cotas com reserva de usufruto sempre foi uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório bastante utilizada por empresários que tinham interesse de antecipar a sua sucessão em vida. Primeiro, vale a gente entender o que eu falo quando falo de reserva de usufrutos em doação. O usufruto fraciona a propriedade de uma cota em dois. Nós vamos ter a figura do usufrutuário, normalmente o sócio fundador, o patriarca ou matriarca do negócio, e a figura do nuproprietário, que são os filhos ou os herdeiros que vão passar a aparecer no contrato social como titulares daquelas cotas. Fracionando essa propriedade, ao usufrutuário vai caber os direitos de fruto, gozo, fruição, e também de administração, direitos políticos, como o direito de voto relativo àquelas cotas. Em outras palavras, o usufrutuário vota e recebe os lucros, os dividendos relacionados à participação societária. Por isso, se você já antecipou o seu planejamento patrimonial e sucessório e doou as cotas da sua empresa fazendo a reserva de usufrutos, você já saiu do contrato social e hoje está na posição de usufrutuário. E agora o que você quer entender é: a reforma tributária impacta nesse arranjo que eu já estruturei e executei? Na instituição de usufruto sobre cotas incide o chamado Imposto de Transmissão, o ITCMD. Esse imposto não muda com a reforma tributária, ou seja, se antes da reforma, para instituir o usufruto, incidia ITCMD, de competência dos estados, depois da reforma, o imposto que incide é o mesmo. Porém, a nova legislação fez algumas modificações que refletem, tanto na base de cálculo quanto nas hipóteses de incidência do ITCMD, que merecem a sua atenção. A primeira resposta que precisa ficar super clara é que não foi instituído um novo imposto. Ou seja, se você já fez a doação de cotas com reserva de usufruto e já quitou o ITCMD, não vão haver novas surpresas tributárias, não há um novo imposto a ser pago. Outro ponto importante é que se você fez o diferimento do pagamento, ou seja, na instituição do usufruto você pagou parte do imposto e deixou para pagar o restante do imposto na extinção do usufruto, por exemplo, o falecimento do usufrutuário, não é que haja uma nova causa de pagamento de ITCMD, mas sim que o pagamento que incidiu uma vez na instituição foi diferido. Uma parte paga no momento da instituição e uma parte paga lá na extinção dele. Esses pontos não foram modificados pela reforma tributária. Agora, existia uma divergência a respeito da incidência do ITCMD na extinção do usufruto. Ou seja, alguns estados, além de fazer a cobrança de ITCMD no momento da instituição do usufruto, vinham tentando fazer a cobrança desse imposto também no momento da extinção dele, no momento do óbito do usufrutuário. A jurisprudência já era bastante no sentido de que esse tipo de cobrança não era possível, porque entendia que era inaplicável a cobrança do ITCMD no momento da extinção do usufruto. Agora, o que muda com a reforma tributária? A Lei Complementar 227 de 2025 trouxe uma importante modificação legislativa, porque ela passou a prever de forma expressa que a extinção do usufruto não é fato gerador de ITCMD. Se o imposto já foi pago lá no momento da instituição do usufruto, a nova legislação nos fala que os estados não podem buscar cobrar um novo imposto no momento da extinção.
Essa é uma novidade positiva por contribuinte trazida pela reforma tributária. Agora, se a reforma tributária foi aprovada no meio do seu processo de planejamento patrimonial e sucessório, ou seja, você tomou a decisão de fazer a doação das cotas com reserva de usufruto, mas ainda não deu andamento nos atos societários ou não pagou o imposto, pode ser que a reforma tributária impacte no seu projeto em andamento. Um dos pontos mais relevantes em relação à ITCMD, que foi modificado pela reforma tributária, é a progressividade desse imposto. Até então, alguns estados faziam a cobrança do ITCMD com alíquota fixa, enquanto outros faziam a cobrança com alíquota progressiva a depender do valor do patrimônio doado. Com a nova legislação aprovada com a reforma, a regra vai ser a progressividade. Na prática, os estados que faziam a cobrança de uma alíquota fixa poderiam ser mais baratos do que estados que já tinham estabelecidas as alíquotas progressivas. Como agora vai ser unificado, todo mundo vai precisar ter alíquotas progressivas, pode ser que o seu imposto fique mais caro. Então, se você ainda não finalizou o seu planejamento patrimonial e sucessório, esse é o momento de revisar as suas estruturas para entender se vai ter impacto nos impostos aplicáveis. Importante, o teto máximo da alíquota do imposto continua em 8%, isso não teve mudança. O que mudou foi que alguns estados, como São Paulo, que aplicavam uma alíquota fixa de 4%, vão ser obrigados a aplicar uma alíquota progressiva, dependendo do valor do patrimônio a ser doado. Antes, era sempre só 4% e agora pode ser de 4% a 8%. Portanto, para alguns contribuintes, estabelecer usufruto sobre cotas doadas pode sim ter ficado mais caro. Outro impacto importante relacionado à doação de cotas com reserva de usufruto é a base de cálculo desse imposto de transmissão. Antes da reforma tributária, os estados divergiam. Alguns estados tinham como base de cálculo desse imposto, aceitavam como base de cálculo o valor histórico, o valor patrimonial das cotas. Outros estados faziam uma avaliação a valor de patrimônio líquido, chamado valor contábil dessas cotas. E agora, com a nova legislação, foi introduzido um critério de valor de mercado, que vai levar em conta não só o valor do patrimônio líquido e nem só o valor histórico de valor nominal dessas cotas, podendo levar em conta inclusive o fundo de comércio da empresa. Imóveis podem ser reavaliados, ativos intangíveis passarão a fazer parte da conta. O imposto sobre transmissão neste cenário pode ficar mais caro, porque a base de cálculo pode subir. Sobre o imposto incidente na instituição de reserva de usufruto para cotas doadas, o ITCMD, esses são os pontos que merecem a sua atenção. Agora, outro assunto que vem tirando o sono de alguns empresários é e os dividendos? A gente já sabe que se você doou as cotas para os seus herdeiros e se reservou ao usufruto, é você quem recebe os dividendos se a empresa apurar lucro. A nova legislação, decorrente da aprovação da reforma tributária, instituiu o imposto de renda sobre dividendos. Ou seja, os dividendos, os lucros distribuídos aos sócios que até então eram isentos de tributação, passam a ser tributados. Se uma mesma pessoa jurídica distribuir para os seus sócios pessoas físicas dividendos superiores a R$50 mil mensais, haverá incidência de imposto de renda à alíquota de 10%. Se você é usufrutuário, esse rendimento vai ser pago para você e é você que vai ficar sujeito a esses 10% de imposto de renda. Não é só porque você não é sócio da empresa e sim usufrutuário, ou seja, recebe esses dividendos a título de rendimento pelo seu usufruto, que você não vai ser contribuinte desse novo imposto sobre dividendos. A Lei 15.270 de 2025, que introduziu a tributação de dividendos, aumentou o que se considera rendimento, e todos os rendimentos percebidos por um CPF, por uma pessoa física, que lá no fim do ano cheguem a R$600 mil, serão tributados pelo imposto de renda à alíquota de 10%. Então, se você já doou cotas, se tornou usufrutuário e recebe dividendos, a nova tributação de dividendos e imposto de renda é um ponto que você precisa estar atento.
E por fim, para fechar o tema de dividendos, um assunto importante que foi introduzido pela reforma tributária é a questão dos dividendos não pagos para o usufrutuário. Digamos que você doou as suas cotas com reserva de usufruto para os seus herdeiros, mas não é para você que a empresa está pagando o resultado, os lucros que são devidos. Os seus herdeiros, os seus filhos é quem estão efetivamente recebendo esses lucros. Alguns fiscos estaduais têm o entendimento de que esse não pagamento ao usufrutuário é como se fosse o usufrutuário abrindo mão de um direito que era seu, ou seja, doando dividendos, e pode vir a cobrar o ITCMD. Assim, lucros que deveriam ter sido pagos para o usufrutuário e que por qualquer motivo não estejam sendo pagos para os sócios, para os proprietários, podem ser fato gerador de ITCMD. Essa é uma discussão que foi retomada com o texto aprovado na Lei Complementar 227 e que precisa ser objeto de atenção na sua estrutura de doação de cotas com reserva de usufruto. Mas então quer dizer que o planejamento patrimonial e sucessório que você já fez doando as cotas da sua empresa com reserva de usufruto perdeu o sentido? Não é bem por aí. O que quer dizer é que o momento em que você pensou aquele planejamento, a legislação tributária vigente era uma. Agora nós estamos diante de novidades legislativas e você precisa analisar esse planejamento à luz dessas novas normas, para conseguir entender os impactos concretos que a reforma tributária tem no caso das suas cotas, da sua empresa e do que foi doado, do seu patrimônio em específico. Pode ser que o seu planejamento patrimonial e sucessório esteja perfeito e seja o caso de apenas pequenos ajustes que vão otimizar a carga tributária e fazer com que os interesses tanto da empresa quanto do núcleo familiar sigam preservados. Se você já fez o seu planejamento patrimonial e sucessório, já doou cotas de empresa com reserva de usufruto, a pergunta certa não é: o meu planejamento faz sentido? E sim, o meu planejamento está atualizado? Aqui na Beck Advogados, nós estamos apoiando vários empresários a atualizarem os planejamentos patrimoniais e sucessórios que já foram feitos em momento anterior à reforma tributária. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e assine também a nossa newsletter, onde nós estamos postando material didático e educativo sobre o tema reforma tributária de forma periódica.